Você sabia que existem forças espirituais tentando agir dentro do seu lar? Inveja, palavras negativas, energias ruins? Tudo isso pode se acumular em silêncio, trazendo confusão, brigas, tristeza e até problemas inesperados. Mas hoje você vai se levantar em oração e declarar que na sua casa só entra o que vem de Deus. Essa oração poderosa será feita especialmente para blindar o seu lar contra todo o mal. Planos malignos, ataques espirituais, inveja, perturbações e tudo aquilo que tenta roubar a sua paz. Ao orar com fé e autoridade, você estará cercando sua casa com a proteção divina, e não há força do mal que resista a isso. Coloque essa oração para tocar em voz alta em cada cômodo. Compartilhe com quem você ama e deixe que a presença de Deus transforme o ambiente ao seu redor. Não ignore esse chamado. Essa oração chegou até você por um propósito. Proteja sua casa, sua família e sua alma agora mesmo. Ore com fé. Deus está ouvindo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais orações fortes como essa. Senhor nosso Deus, Pai eterno e poderoso, dono de tudo o que existe nos céus e na terra, nesta hora santa e consagrada, eu me coloco na tua presença, não por mérito meu, mas pela graça que nos alcança por meio do teu Filho Jesus Cristo. Eu levanto minha voz com fé e reverência, clamando sobre esta casa, sobre este lar, sobre cada cômodo, cada canto, cada detalhe deste ambiente, pedindo, ó Pai, que a tua mão poderosa desça agora como fogo purificador e como vento suave, limpando, transformando, restaurando e abençoando tudo o que aqui estiver. Que as tuas promessas eternas se cumpram com poder nesta família, e que toda a opressão, tristeza, enfermidade, escassez e perturbação sejam arrancadas pela raiz, lançadas fora e destruídas pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos perdão por todos os pecados cometidos pelas palavras ditas sem sabedoria, pelas ações impensadas, pelas omissões, pelas falhas conscientes e inconscientes. Lava, Senhor, este lar com o sangue precioso de Cristo. Passa o teu bálsamo sobre os corações feridos, sobre os relacionamentos desgastados, sobre as dores escondidas nos segredos da alma. Traz reconciliação onde há divisão, cura onde há ferida, renovo onde há cansaço. Tenha misericórdia desta casa, Senhor, porque ela te pertence e te pedimos, não retires de nós a tua presença, que a tua graça nos cubra como um manto e que tua bondade se derrame como chuva abundante. Senhor, profeticamente eu declaro, esta casa será farta de bens e de bênçãos. A fartura do céu será realidade diária neste lar. Não haverá falta de pão, nem de amor, nem de comunhão. As janelas do céu estão se abrindo agora, e a provisão divina está vindo ao encontro desta família. Eu profetizo sobre este lar, que todas as sementes plantadas com fé florescerão, que a terra desta casa será fértil para o bem, e tudo que aqui for feito com justiça e temor de Deus prosperará. Nenhuma praga, nenhum espírito de miséria, nenhuma obra maligna terá poder de se firmar neste ambiente, porque o Senhor mesmo é o guarda desta casa. Ó Pai querido, revela-te neste lar com poder e glória. Dá sabedoria ao pai, amor à mãe, obediência aos filhos, união aos casais, alegria aos corações. Que haja revelação da tua vontade para cada decisão que essa família precisar tomar. Abre os olhos espirituais de cada um, para que vejam o teu agir mesmo nos dias difíceis. E declaro, em nome de Jesus, esta família é a semente abençoada de Abraão, e herdeira de todas as promessas. Não serão envergonhados, não serão confundidos, porque o Senhor é com eles, como foi com os patriarcas da fé. Em nome de Jesus, toda maldição que tenha sido lançada contra esta casa ou esta família, agora se transforma em bênção. O Senhor converte o mal em bem, e o que era dor se transforma em testemunho de vitória. Eu profetizo, esta casa será rica de saúde, cheia de paz,
cheia de alegria. Que a presença gloriosa de Deus envolva todos os que aqui moram como uma muralha de fogo. Que a bênção do Senhor seja constante e visível. Esta família beberá do cálice da bênção, e o rosto do Senhor resplandecerá sobre eles dia após dia, noite após noite, até que todas as promessas se cumpram. Senhor, que essa casa seja abrigo de paz. Que cada vez que alguém cruzar a porta, sinta tua presença viva e acolhedora. Que haja segurança em cada canto, e que os teus anjos estejam acampados ao redor, guardando, protegendo e pelejando. O inimigo não terá sucesso contra esta família, pois o teu braço forte os sustenta. Que nenhuma seta lançada encontre lugar, nenhuma cilada prospere, e nenhuma inveja os atinja. Que a força desta casa venha do alto, e que a alegria do Senhor seja a sua força diária. Eu profetizo, esta terra será frutífera. A despensa não secará, os negócios prosperarão, as portas se abrirão. Que os vizinhos vejam e digam: esta casa é abençoada por Deus. Que a voz da família seja ouvida com honra, que os filhos desta casa sejam príncipes e princesas no reino. Que a tua palavra, Senhor, seja lâmpada para os pés e luz para o caminho de cada um que aqui vive. Que a fé cresça, que a esperança se renove e que o amor jamais falte. Seja a montanha de Deus firme nesta casa. Que os fundamentos espirituais sejam sólidos e que o Espírito Santo dirija cada passo, cada escolha, cada pensamento. Que a tua verdade seja o alicerce e a tua presença seja o teto. Aumenta, Senhor, os anos de vida desta família. Que cresçam em sabedoria, graça, unção e favor diante de Deus e dos homens. Que floresçam como palmeiras e cresçam como cedros no Líbano, firmes, altos, resistentes e belos. Senhor, que a fé desta casa cresça e transborde. Que os sonhos se renovem e que toda barreira seja rompida. Abre os caminhos, rasga os céus, rompe as limitações impostas pelos homens ou pelo inimigo. Que a voz desta família ecoe por toda parte, como testemunho vivo da tua bondade. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor, fazendo guarda 24 horas por dia. Que o nome de Jesus seja a torre forte que protege, guarda e sustenta esta casa. Que a glória de Deus seja a muralha ao redor desta casa. Que as asas do Altíssimo cubram este lar como uma sombra protetora e cheia de paz. Que a tranquilidade reine, que os laços sejam fortalecidos e que cada morador sinta o amor do Pai. Que os olhos espirituais estejam abertos e atentos ao mover de Deus. Toda a obra das trevas está sendo agora desfeita, cancelada, desautorizada e lançada fora. Nenhuma arma forjada prosperará contra esta casa. Senhor, alarga o território desta família. Que avancem, conquistem e dominem, não por força própria, mas pela tua mão poderosa. Toda presença maligna está sendo expulsa agora. Este ambiente está sendo lavado, purificado, santificado pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro: paz, paz, paz neste lar. Que os mandamentos de Deus sejam honrados, seguidos e ensinados com zelo. Que a boca desta casa se abra em louvor, oração e declarações de fé. Que haja um ambiente profético, cheio da presença do Espírito Santo. Derrama, Senhor, riqueza e prosperidade sobre esta família. Que nada falte. Que cada necessidade seja suprida com generosidade divina. Que o reino de Deus cresça nesta casa. Que os valores do céu sejam cultivados. Amor, justiça, verdade e fé. Que a nobreza espiritual desta família seja visível aos olhos dos homens. Que sejam respeitados, honrados e protegidos por ti, Senhor. Que a força da família aumente e que todos os inimigos sejam confundidos e envergonhados. Repreende, Senhor, todo espírito de engano, mentira, fofoca, divisão, contenda, enfermidade e destruição. Que a tua palavra brilhe como luz intensa dentro desta casa. Que a verdade prevaleça sempre.
Obrigado, Senhor, por tudo o que estás fazendo. Eu te louvo por cada vitória liberada agora. Esta casa é do Senhor. Esta família pertence ao Senhor, e nenhuma força contrária poderá resistir ao teu propósito. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, hoje e sempre. Agora, Senhor, eu oro por esta pessoa que está ouvindo essa oração. Que ela seja tocada profundamente pela tua presença. Que ela sinta teu amor de forma real, tangível, como nunca antes. Que toda tristeza no coração dela seja arrancada e substituída por paz e alegria. Que o corpo dela seja renovado com saúde, que a mente seja fortalecida com sabedoria e que os sonhos sejam restaurados pelo teu poder. Que as mãos dela prosperem em tudo que fizer. Que o trabalho seja abençoado, os projetos se realizem e que ela veja com os próprios olhos o fruto das sementes que tem plantado em fé. Que portas se abram, que recursos venham e que ela tenha abundância para si e para abençoar outros. Que ela seja canal de bênção por onde passar. Que o Senhor traga conexões divinas para esta pessoa. Que as amizades sejam saudáveis, os relacionamentos sejam guiados pelo Senhor e que toda influência negativa seja cortada. Que o coração dela seja cheio de amor e que ela reconheça que foi criada com um propósito eterno e glorioso. Que a fé dela cresça a cada dia. Que ela conheça mais do teu amor, da tua palavra e da tua presença. Que tenha prazer em orar, em te buscar, em andar nos teus caminhos. Que o Espírito Santo a guie em todas as coisas. E que, mesmo nas tribulações, ela saiba que o Senhor está com ela, sustentando e dirigindo seus passos. E por fim, Senhor, que esta pessoa jamais se sinta só, esquecida ou desamparada. Que ela saiba que é amada por ti, escolhida por ti e guardada por ti. Que a bênção do Senhor esteja sobre ela desde agora e para sempre. Que ela seja luz por onde andar e que tudo nela reflita a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Desde os tempos mais remotos da Bíblia, a casa sempre foi mais do que apenas um espaço físico. Para Deus, a casa representa um lugar sagrado, um ambiente de comunhão, segurança, bênçãos e presença divina. Quando lemos as Escrituras, percebemos que o lar é constantemente tratado como um território espiritual, um altar erguido diante de Deus, onde a sua presença deve habitar e sua vontade deve ser realizada. No Antigo Testamento, vemos isso claramente com a casa de Abraão, que mesmo em meio a terras estranhas, foi lugar de visitação e promessa. Deus disse a ele: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Gênesis 12:3. Essa promessa ecoa até hoje, alcançando os lares que se submetem à autoridade e à bênção do Altíssimo. Durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, cada família armava sua tenda em volta da tenda da congregação, o tabernáculo. Isso simbolizava que cada lar estava ligado ao centro espiritual do povo, onde Deus falava com Moisés face a face. O Senhor instruía sobre a importância de santificar os lares, como está escrito em Deuteronômio 6:6-9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse ato não era apenas ritualístico, era uma declaração profética de que a casa deveria ser uma extensão do reino de Deus, lugar de ensino, oração e fidelidade. Cada porta ungida, cada escritura nas paredes, era um lembrete constante de que o Senhor habita com os que o temem. Na história da Bíblia, o lar da viúva de Sarepta é outro exemplo emocionante do poder de Deus dentro de uma casa. Em meio a uma seca devastadora, onde a escassez ameaçava matar ela e seu filho, o profeta Elias foi enviado por Deus diretamente àquela casa. Com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, ela obedeceu à voz profética, e o milagre se manifestou. A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias.
1 Reis 17:16. Isso nos mostra que uma casa obediente à direção de Deus se torna lugar de provisão contínua, mesmo quando o mundo ao redor enfrenta o caos. A chave foi a fé simples e a obediência sincera. E ainda hoje, lares que ouvem e seguem a voz de Deus se tornam campos férteis de milagres. Já no Novo Testamento, Jesus mesmo valorizou os lares. Ele não apenas ensinava nas sinagogas, mas entrava nas casas, curava dentro delas, comia com famílias, ressuscitava filhos únicos e transformava ambientes familiares. Lembra da casa de Zaqueu? Quando o cobrador de impostos desceu da árvore para receber Jesus em sua casa, o mestre declarou: "Hoje veio salvação a esta casa." Lucas 19:9. Isso prova que onde Jesus entra, não entra só como hóspede. Ele entra como Salvador, restaurador, aquele que muda histórias. A presença de Cristo num lar é o maior tesouro que se pode ter. Ele perdoa, cura, redime, levanta e transforma uma casa comum em uma fortaleza de fé. Na conclusão dessa jornada bíblica e histórica, entendemos que proteger e abençoar uma casa não é apenas um gesto religioso, mas um ato espiritual profundo. Não estamos falando apenas de bens materiais, mas da atmosfera espiritual que envolve aquele ambiente. Uma casa onde há oração, perdão, fé, louvor e ensino da palavra se torna um lugar de habitação do Altíssimo, como está escrito no Salmo 91, 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isso não é poesia vazia. É uma promessa real. Quando a casa é consagrada ao Senhor, o inimigo não encontra brecha, e as bênçãos fluem com naturalidade. Para os nossos dias, onde as famílias estão cada vez mais ameaçadas, onde a violência tenta entrar pelas janelas, onde a ansiedade ronda os lares e a fé parece se apagar, essa oração e essa história ganham um valor ainda maior. É tempo de restaurar os altares familiares, de declarar a palavra de Deus dentro de casa, de ungir os filhos, de orar juntos, de transformar cada cômodo em território sagrado. A oração não é apenas um pedido, é uma declaração de autoridade. Quando você ora sobre sua casa, você está erguendo uma bandeira espiritual que diz: aqui, Jesus reina. E essa é a maior força que um lar pode ter. A certeza de que, em meio a tantos ventos e tempestades, existe uma rocha firme sustentando tudo. Como disse Josué diante de todo o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa é uma decisão, uma posição de fé, uma entrega total. E quem escolhe colocar sua casa nas mãos de Deus, jamais será envergonhado. Portanto, que cada oração, cada palavra declarada neste vídeo, seja como tijolo espiritual que edifica a proteção, a paz e a prosperidade sobre a sua casa. Que o seu lar seja conhecido nos céus como morada do Altíssimo. Amém. Versículos comentados. Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Significado bíblico. Essa foi uma das primeiras promessas de Deus a Abraão. Ele seria pai de uma nação, e por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aplicação atual. Hoje essa bênção alcança a mim, a você e toda a casa que crê em Jesus. Sua família, mesmo em meio a lutas, carrega um chamado de bênção. Isso quebra maldições hereditárias e traz uma nova identidade espiritual para sua casa. Deuteronômio 6, 6-9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Significado bíblico. Moisés orienta o povo a colocar a palavra de Deus no centro da vida familiar. Aplicação atual. Em tempos onde valores são diluídos, essa passagem nos lembra de ensinar nossos filhos o caminho de Deus e transformar o lar em lugar de ensino da verdade. Penduramos quadros, versículos
Mas acima de tudo, o testemunho precisa estar visível. 1 Reis 17:16. A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Significado bíblico: milagre de provisão na casa da viúva de Sarepta. Aplicação atual: mesmo com economia em crise, Deus ainda opera milagres em casas obedientes. Lares que acolhem o profeta, que servem com o pouco que têm, verão multiplicação. Essa palavra ativa a fé para quem vive escassez hoje. Lucas 19:9. Hoje veio salvação a esta casa. Significado bíblico: palavra de Jesus na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos considerado pecador. Aplicação atual: quando Jesus entra em um lar, ele transforma corações, reconcilia relacionamentos e traz vida nova. Essa palavra é cura para famílias desajustadas ou feridas por erros do passado. A salvação é completa, não só pessoal, mas familiar. Salmo 91, 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Significado bíblico: salmo de proteção e confiança em Deus. Aplicação atual: em tempos de medo, insegurança e violência, essa é uma promessa de descanso e cobertura. Lares que fazem de Deus seu refúgio estão guardados contra ameaças espirituais e naturais. Uma âncora para a alma em meio ao caos. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Significado bíblico: declaração de liderança espiritual feita por Josué ao povo de Israel. Aplicação atual: num mundo cheio de distrações, é preciso se posicionar. Essa frase é mais que um versículo bonito em quadros. É um compromisso. É dizer: nossa casa não é neutra. Servimos a Deus. Isso estabelece autoridade espiritual no lar. Esses versículos são fundamentos espirituais e proféticos para uma vida familiar vitoriosa. Todos eles nos mostram que a casa não é apenas um lugar físico, mas um território de manifestação da presença de Deus. E quando alinhamos nossas palavras, atitudes e fé com esses textos, o céu se move a favor da nossa família. A mensagem de hoje nos conduz por uma jornada profunda sobre o verdadeiro valor espiritual de um lar e como ele deve ser um território consagrado a Deus. Aprendemos que a casa na Bíblia sempre foi mais do que paredes e telhado. É o lugar onde Deus escolhe habitar, operar milagres e estabelecer suas promessas. Desde a casa de Abraão até o lar de Zaqueu, vemos que quando Deus entra em uma casa, ele transforma destinos, gera provisão, traz salvação e estabelece aliança. A palavra nos mostra que o lar deve ser um ambiente onde a presença de Deus é constante. Isso é visto quando Moisés orienta que a lei do Senhor deveria estar escrita nas portas das casas e ensinada aos filhos. A família, portanto, é o primeiro lugar onde se aprende a fé, a oração e o temor a Deus. E quando esse ambiente é consagrado, ele se torna um lugar de descanso, refúgio e proteção. Assim como no Salmo 91, entendemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está guardado, mesmo em tempos de perigo e incerteza. Também vimos que o lar é um lugar de milagres. A casa da viúva de Sarepta, que acolheu o profeta Elias, se tornou cenário de provisão contínua, mesmo em meio à crise. Isso nos ensina que quando colocamos Deus em primeiro lugar, mesmo o pouco que temos se multiplica. A obediência e a fé, mesmo em tempos difíceis, ativam o sobrenatural. Já no Novo Testamento, o encontro de Jesus com Zaqueu mostra que não há casa pequena demais ou pessoa indigna demais para receber a salvação. Quando o Senhor entra, ele transforma tudo e declara: hoje veio salvação a esta casa. A oração de hoje foi um ato profético poderoso, que declarou proteção, paz, cura e prosperidade sobre cada cômodo da casa e sobre cada membro da família. Foram palavras que, com base nas Escrituras, ergueram muros espirituais contra o mal, trouxeram libertação e ativaram bênçãos guardadas nos céus.
Ela também reforçou o papel do Espírito Santo como guia constante, trazendo direção diária para as famílias e da palavra como luz no caminho. Aprendemos que a bênção sobre uma casa não acontece por acaso. Ela é resultado de uma vida de oração, da entrega genuína a Deus e de posicionamento espiritual. Assim como Josué declarou, também somos chamados a dizer com firmeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é mais do que um versículo decorado. É uma decisão que molda a atmosfera espiritual do lar. Quando uma família se consagra, se une na fé e declara a soberania de Deus sobre sua casa, ela se torna invencível diante das forças espirituais do mal. Por fim, a mensagem reforça que o reino de Deus deseja crescer dentro dos lares. A fé precisa ser alimentada, a palavra precisa ser proclamada, e a presença de Deus precisa ser cultivada. Em tempos onde tantos lares são abalados por divisões, doenças, crises financeiras e confusão, a oração é a chave que conecta a terra com o céu e traz resposta direta do trono de Deus. E essa é uma verdade eterna. Casas firmadas no Senhor não caem, mesmo quando os ventos sopram com força. Que essa mensagem seja mais do que palavras, que seja um chamado para restaurar o altar familiar, levantar muros espirituais de proteção e declarar todos os dias que o seu lar pertence ao Deus vivo. Porque quando Deus reina numa casa, não há trevas que resistam, não há falta que permaneça, não há ferida que não seja curada, e a paz, que excede todo entendimento, será o selo visível de que ali habita o Altíssimo. Se essa oração falou ao seu coração e você sentiu a presença de Deus aí na sua casa, então não guarde essa bênção só para você. Deixa aqui nos comentários o seu amém. Conta o que Deus fez ou está fazendo na sua vida e na sua família, porque o seu testemunho pode ser a força que outro precisa para não desistir. Já aproveita e curte esse vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas recebam essa oração poderosa. Se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque todos os dias tem palavra, oração e direção de Deus para sua vida. E olha só, compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser um parente, um amigo, alguém que precisa de uma virada espiritual dentro de casa. Lembre-se, uma oração compartilhada pode mudar uma história inteira. E não sai do vídeo sem clicar no vídeo sugerido que vai aparecer na tela final, porque tem uma outra oração que vai completar essa, trazendo ainda mais paz, libertação e bênção sobre a sua família. Clica agora e continua nesse mover de Deus. Te vejo lá.